Bem, eu falei que no terceiro bloco nós vamos se alimentar de uma experiência de quem viveu na pele e que ficou contando os dias, todos ficam contando o dia, porque quando dá no 7º, 8º, 9º dia, o bicho pega e não sabe se vai para a UTI, não sabe se vai entubar, não sabe o que vai acontecer, depende da força de cada organismo, né? E aí, então, essa experiência, nós temos aqui o testemunho de uma pessoa de muita fé, um capelão que é uma paixão por todos do Hospital do Amor, que viveu essa experiência, que foi o dia a dia dele. Eu queria que, Patrulho, que você contasse para as pessoas como é que você passou cada dia e qual foi a sua insegurança em cada dia. Sim. É bem interessante porque, assim, o tempo da pandemia eu não pude parar, né? E também não tive o desejo de parar o meu trabalho, porque é um trabalho que acontece dentro do hospital, nos leitos. Eu sempre tive um cuidado muito grande com essa parte da higienização, mudei totalmente a rotina, né? Uma vez que a gente não pode mais nem ter uma vida social, até mesmo visitar os meus pais foi algo que eu tive que deixar de fazer, né, diante desse trabalho. Só que mesmo assim, né, eu acho que mesmo a gente tomando todo o cuidado, ainda corremos o risco de pegar... Você ia com todo aparamento? Álcool na mão, passando álcool, até muitas vezes o face shield, a questão da máscara, porque o hospital ele oferece todos esses EPIs, né? E, só que mesmo assim, é um vírus invisível. E aí teve um dia que eu percebi uma coceira na garganta, um incômodo, uma prostração. Fui ao hospital, né, de prontidão, o médico fez o teste lá, aquele que é pelo cotonete, eu esqueci o nome, suave. No nariz, né? E no mesmo dia saiu o resultado, né? E quem me deu o resultado foi o Dr. Paulo de Tarso, né? O infectologista. O Dr. Paulo falou, é positivo. E é muito interessante porque por mais que a gente até... Eu estava meio que preparado para que fosse positivo, dá um arrepio no corpo inteiro. Falei, tá bom, né? Fui fazer minhas orações, era à noite. Falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Mais que nunca, né? E foi tão interessante porque, assim, a gente sempre... Eu já estava vacinado com a segunda dose, porém não era o tempo suficiente para ter uma boa imunização. Precisava de 20 dias para ter uma boa imunização. Ah, já era a segunda dose? Já estava na segunda dose. Da Coronavac? Da Coronavac. Mas somente 5 dias, né, da imunização. E aí eu falei, não, então estou confiando que diante disso vai ser leve. E de fato, foi leve para moderado. Tive muita febre, 2 dias de febre, prostração. E aí fui ao médico, o médico falou, o problema vai ser quando chegar o 7º dia, você vai sentir falta de ar. Eu falei, será, né? Nossa. Eu acho que não. Que e aí a febre passou e eu falei, não vai ter nada, estou curado. Fui no médico, o médico olhou meu pulmão, 20% do seu pulmão tomado. Depois de amanhã você vai sentir falta de ar, faça repouso. Foi dito e feito. Né? Acordei, né, já sentindo, andando dentro de casa, falando, você via, o fôlego é muito mais curto. E ali, então, a necessidade de fazer um repouso absoluto. E faça o repouso absoluto, porque quanto mais você se esforça, mais você aumenta oxigênio, né? a inflamação, né? E aí eu fiquei de repouso. Uma das coisas que me ajudou muito foram as mensagens, né? Eu falo até o Dom Milton, eu agradeço a ele o carinho, o cuidado, né? E de tantas pessoas que mandavam mensagem, estou orando por você, estou pedindo. Isso nos fortalece muito, porque a gente vive uma solidão ali. Eu estava sozinho, sem ninguém, né? Não digo sem ninguém, mas eu estava na presença de Deus. E passaram-se mais uns dias, a falta de ar passou, né? E depois se completou o tempo, eu já estava ali, né, totalmente curado, mas com as sequelas. Eu fiquei mais ou menos uns 21 dias ainda após Covid. Eu brincava que eu estava parecendo um vozinho de 80 anos, né? Trabalhava um pouquinho, enfraqueceu, ficava sem ar. Mas, para mim, eu falo assim, foi um retiro espiritual, né? O Covid, porque eu pude
me aproxima mais de Deus. Foi um momento, o senhor falando, Dom Milton, eu fiquei me imaginando, né, nesse estar, né, diante dessa Covid sozinho, mas num ressignificar da vida mesmo, num poder parar e olhar e fazer um balanço, né, de todas as nossas atitudes, daquilo que nós buscamos verdadeiramente, até mesmo do sentido da vida, né, onde que nós estamos colocando o sentido. E eu falo que a Covid, ela nos faz, quando a gente sai dela, a gente sai uma outra pessoa. Eu saí assim muito mais animado, muito mais motivado e ao mesmo tempo transformado, sabe, assim, de um desejo de ser diferente, né? E é muito interessante porque isso eu também vejo com os próprios pacientes com câncer, né? Quando eles saem do câncer, eles saem querendo ser outra pessoa, com uma possibilidade de ser uma nova pessoa, né? Não, Milton, aproveitando essa situação e o tema que nós estamos vivendo, eu estou analisando no meu íntimo de que eu deva me pronunciar, aproveitar que eu tenho um programa na Rede Vida, um programa da Igreja Católica, um programa que é um programa de testemunhar a fé. Eu acho que eu não quero mais perdoar o que eu já acho que omiti. Não é nem questão de mostrar para a sociedade a fragilidade e a desonestidade das atuações políticas. A política faz uma farsa sobre a saúde e quando chegou a pandemia no Brasil, a situação de um estado mais pobre ou do estado mais rico era idêntica. Era todas as instalações podres, deterioradas nos serviços públicos. Deterioradas por quê? Porque não tem nenhum investimento, não tem nenhum plano diretor. Faz 30 anos que eu estou na gestão de saúde, eu nunca vi um governo falar tem um plano diretor para em 5 anos modernizar a Santas Casas, para estabelecer linha o acervo tecnológico do serviço público ser comparativo ao da medicina privada. Isso só vi no Serra, por isso que eu enalteço tanto o senador José Serra. Só vi ele pensando dessa maneira em todos esses 30 anos de política. É uma tristeza, assim, eu carrego uma tristeza no coração absoluta da mentirada, do blá 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 que é a conversa de saúde no país. O país é podre, a saúde pública. E eu tenho encontrado uma aliança muito grande com os novos senadores, os novos deputados federais, uma geração mais nova, aí, de 40, 50 anos, que estão preocupados com a saúde e tal. Mas o senhor pega, teve uma renovação na política, alguns governadores estão preocupados, mas, Dom Milton, é caótica a situação e muitos lugares, os gases de oxigênio, as redes mal chegavam só na UTI, então não tinha condições de seguir para instalações novas. Foi improvisamento, foi uma correria. Então acho que as pessoas que estão assistindo o programa, as pessoas que são cristãs, que acompanham a Rede Vida, eu tenho o direito de alimentá-las de que onde eu ver que ninguém vai levar de brincadeira de novo a saúde, como levam tudo de brincadeira. Fala que estão pondo dinheiro no orçamento, mas é um orçamento de merreca, de dinheiro de pinga, a saúde. Fazem 19 anos que a tabela do SUS é a mesma tabela. É o mesmo valor, uma consulta do médico é R$10 há 19 anos atrás, é R$10 hoje. Uma cesárea 120 há 20 anos atrás é 120 hoje. E aí? A saúde... Aí chega uma avalanche de problemas para os hospitais. Então, a maioria morreu por falta de condições minimamente honestas nas instalações, nos parques tecnológicos, de tudo. Foi tudo, esse corre para lá, corre para cá, e é tudo improvisado. O leigo não sabe nem
nem 1% do que tem nos bastidores da saúde. O leigo é a pessoa mais ignorante que possa ter, saber se uma Santa Casa tem médico com especialidade que deveria ter, com presença que deveria ter, com remédio que deveria ter. O leigo não sabe nada, entra lá igual um boi de piranha no serviço. E assim é a saúde. Então eu, como cristão, eu estou falando publicamente aqui, estou pedindo publicamente uma autorização para o meu bispo, que é a minha maior autoridade, que é o curador da fundação, que eu devo fazer uma exposição com os números. Olha, o que cada prefeito põe aqui na região de Barretos, na saúde, olha o que cada um pensa sobre a saúde, onde as pessoas morrem, que é a Santa Casa. Olha vê o que o Estado põe na saúde, montar uma forma de transparência para mostrar o que entra de dinheiro aqui na Santa Casa, do município, do Estado e da União, para as pessoas julgarem. Porque fica essa história aí, e agora está aí uma correria, ninguém sabe onde é que arruma dinheiro para pagar as contas da pandemia. Nós já estamos atrasados, o ano passado tomamos prejuízo de 8 milhões, que os primeiros 100 dias não apareceu o contrato nem do Estado nem da União. Eu abri o hospital por emergência, por demanda de emergência, por 60 leitos de UTI, um investimento, ninguém pagou essa conta até hoje. Agora virei o ano, já estou acumulando mais 4 milhões de prejuízo e ninguém paga a conta, ninguém fala quem vai pagar a conta. O convênio que eles estão me pagando, o dinheirinho é pequeno, não paga os custos, subiu, triplicou o preço de tudo, duplicou o preço de tudo e nós estamos num caos. O caos é esse financeiro. Então, eu estou relevando isso aqui no programa para ver se eu chamo a atenção de uma sociedade cristã de analisar mais profundamente a responsabilidade do município, do Estado e da União nessa brincadeira chamada saúde, que levam de brincadeira esse assunto. O que o senhor acha disso, Dom Milton? Olha, de fato, nós estamos vivendo essa situação caótica justamente porque há um desinteresse total, né, da classe política, né, com algumas exceções, mas a grande maioria trata a pandemia com desprezo, com falta de envolvimento, de interesse. Mas eu estou falando que falta de dinheiro mesmo, viu, Dom Milton? E você sabe que não falta dinheiro. Mas não chega para nós. Não chega para nós. Não chega. Eu acho que o momento agora seria que as autoridades se dessem conta de que está em risco milhares de vidas. Não é? Quer dizer, nós estamos num momento dramático. Só quem passa pela experiência de perder alguém da sua própria família... Outro dia eu fui no barbeiro, o barbeiro me disse aqui em Barretos que faleceu uma família inteira vítima do Covid. Né? Só quem passa por essa experiência de perder alguém que ama, é que se dá conta da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Agora, é triste a gente ver que a pandemia se tornou um problema, ficou politizada. Né? Isso é muito triste. É triste a gente ver que por trás de todo esse discurso há interesse político, há interesse de reeleição, há interesse de favorecer esse, de favorecer aquele, e por trás disso um discurso mentiroso, né, né, que vem se arrastando desde o ano passado. Né? Então, a gente vê agora a questão dos ministros de saúde. Né? Então, ontem mesmo havia uma reportagem com o atual ministro de saúde dizendo do Poçuelo, né? da omissão que o ministro anterior teve, não só em relação ao Amazonas, mas em relação às políticas públicas que poderiam ter sido encaminhadas e para que não se chegasse ao ponto que nós chegamos. Né? Então é muito triste que diante dessa realidade a gente veja que não há um interesse de fato pelo bem comum, pelo bem de um investimento concreto, de um respaldo concreto às instituições de saúde para que elas possam oferecer o mínimo
né, para atender as pessoas, para atender os pacientes. Não há o interesse, ao contrário, é o interesse egoísta. Uma coisa que me dói o coração, por exemplo, quando se abriu um galpão no Rio de Janeiro e centenas de respiradores, né, que foram comprados e foram deixados abandonados. Deteriorando ali, lá. Né? Deteriorando. Né? Então, isso revela o quê? Revela, como você disse, uma estrutura podre. Né? Podre. O Papa diz, a pandemia revela as nossas fragilidades. Está revelando que esse sistema político que nós vivemos não pode mais continuar. Né? Eu acho, Delmilton, que a sociedade precisa tomar juízo agora e pôr atenção na responsabilidade na área de saúde. Pode ter outras pandemias que morrem metade da população, porque eu sou gestor de hospital, eu fico sozinho falando que o dinheiro é dinheiro de pinga que põe na saúde, né? Uhum. E aí fico eu aqui falando como se todo mundo tivesse tudo a mil maravilha. Mas nós estamos terminando o terceiro bloco, mas nós temos de fazer mais um programa com o Delmilton e com o Padre Túlio, porque o assunto é bastante extenso, né? Nós já passamos um pouco da hora, Delmilton, mas o senhor pode mandar mais um recado e o Padre Túlio, porque nós temos que terminar com uma benção de vocês para acabar esse bloco. Bom, eu penso que nessa realidade que nós vivemos, é urgente que, a começar dos políticos, que eles tenham a capacidade de repensar, né, o seu papel, a maneira como lidam. Países desenvolvidos, né, têm os mesmos problemas que nós temos. Por exemplo, a Itália tem a máfia, tem uma estrutura mafiosa de corrupção, há uma milícia organizada. Mas duas áreas nos países desenvolvidos são fundamentais: educação e saúde. Né? Uma escola lá é diferente de uma escola daqui. Um hospital lá, eu morei lá 2 anos, né? A qualquer momento eu podia ir ao hospital, porque há um convênio do governo brasileiro e do governo italiano. A qualquer momento que eu ia ao hospital, havia um médico para me atender. Né? Nem se compara, a civilização deles é muito mais adiantada que a nossa, e a responsabilidade por tudo deles é muito grande. Mas na área de saúde. Há uma consciência. Educação e saúde... Não se brinca. Não se brinca. Pastor, deixa uma mensagem para todos que nos assistiram aí, de esperança aí. Eu acho que todos vocês que puderam assistir o programa, né, puderam enxergar e entender um pouco a necessidade de se ter esperança, né? Se você está vivendo aí um momento de acreditar que a pandemia não terá um fim, terá sim, né? Alimente a sua esperança, confie, acredite, né, que tudo isso vai passar, você vai sobreviver, dê um sentido, tenha uma razão, se agarre nessa razão, né, que logo, logo nós estaremos livres de toda essa realidade, poderemos viver o amor e a unidade de maneira diferente, né, sendo novos, né, pessoas com coração renovado. Né? Então, que Deus abençoe vocês. Eu queria deixar para vocês que o exercício que eu faço me alimenta, queria que todos pudessem fazer. Rezem mais, busquem todo dia buscar uma intimidade com Deus para aceitar e para compreender e para buscar força, porque na oração se alimenta o Espírito. E eu acho que a melhor forma é rezar mais. Deus abençoe todos nós por essa missão nova. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por acima